que mata uma startup? São duas coisas. Quando acaba o dinheiro ou quando tem dinheiro demais. Fala pessoal, mais uma vez aqui no nosso podcast Organizações Infinitas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui no YouTube ou em alguma das outras plataformas, Spotify, onde mais puder esse conteúdo tá. Com certeza você pode nos acompanhar todas as quartas-feiras às 17 horas, sempre o podcast Organizações Infinitas aqui para vocês. Hoje, um dia especial no oferecimento da Abrão Filho, e a gente vai conhecer um pouco mais da Abrão Filho e temos um convidado super especial. Sempre comigo aqui tá o Cristiano Cruel. Valeu, pessoal. Prazerzaço estar sempre aqui debatendo negócio. E hoje o Léo Abrão, Leonardo Abrão, da Abrão Filho. Seja bem-vindo, Léo. Valeu, boa tarde para nós, para todos. Prazer estar aqui. Maravilha, pessoal. Olha só, quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, ativa o sininho, clica aí onde marca para receber notificação, seja lá onde é que você está nos acompanhando, para ter sempre as atualizações do nosso conteúdo. Bom, vamos lá, Cristiano Cruel e Léo. Vamos começar falando um pouco hoje dos nossos temas aqui da semana, o que a gente precisa fazer de fato. A gente viu acontecer nos últimos tempos aí a grande onda das demissões, né? A grande problema de gestão das startups, das fintechs, das empresas, e isso acabou mexendo muito no mercado, né? E despertou algo que faz sentido para a gente hoje ficar de olho, que é a tal da sustentabilidade das companhias, né? A gente postou aqui aqui na Startse um conteúdo já falando uma vez que dar lucro voltou à moda, que não adianta crescer se não tiver resultado, de que a grande bola da vez são as empresas que crescem muito, mas de uma maneira sustentável. Acho que essa é a nova regra do mercado, né? Nada mais atual que o old school, né? Ainda bem que o old school voltou à tona. Acho que muita coisa tradicional, muita coisa que sempre foi praticada no século XX, acabou sendo esquecida principalmente. E é bom dizer que tem muita startup ainda, né, tendo seus desembolsos de rodadas já feitas e fazendo novas rodadas de investimento, né? Então a gente acaba vendo alguns players, creio eu que são a minoria, porém eventualmente já tidos como unicórnios ou de grandes portes, e aí que infelizmente não tiveram a sustentabilidade ou a boa governança como um dos princípios básicos, né? Mas eventualmente agora, após isso, passem a ter também, né? Serve como lição, com certeza. Muito bom ter aqui você, Leonardo, até porque você vive, empreendedor, raiz mesmo, tá lá como a gente gosta de dizer, na trincheira, né? Na trincheira lá, brigando e não teórico. Mas como é que você faz essa reflexão assim? No início, negócios ousados surge esse capital fomento, esse capital do seed, a primeira rodada, que é tirar a ideia do papel, tentar ver se anda um pouco. Daí depois, às vezes vem uma carga de ousadia forte e despeja volumes brutais de dinheiro no negócio, começa a queimar caixa numa velocidade maluca. Como é que você analisa isso, assim? Um negócio que está muito no início, começando, e um negócio que já deu viés de começar. Como é que você analisa isso sob a interpretação do mercado hoje de investir nas startups? Cara, eu acho que quando você tem o protótipo ainda, né, o serviço ou o produto não está rodando no mercado, você está desenhando o público-alvo, você está fazendo a tua pesquisa de mercado ainda, eu acho que nessa oportunidade o investimento anjo ou pré-seed ele faz total sentido. O que eu acabo vendo com más olhos, assim, no melhor sentido da palavra, apesar dela ser pejorativa, é quando você, a partir de 3, 4, 5, 6 anos de existência, sem viabilidade econômica e com o produto já rodando, você começa a ter esses desembolsos mais grandes, né, mais encorpados, que teoricamente é para trazer musculatura para a empresa. Seja para ela fazer um cross-selling ali, ou tirar um upsell, ou para abrir novos mercados. Mas, puxa, se você ainda não conseguiu chegar no seu break-even, do pré-seed, do seed, ou se você ainda não conseguiu desenhar muito bem ele teu público-alvo, teu sujeito, a certo ponto é um risco você receber essa gama de capital, esses desembolsos todos, né? Agora, óbvio, vai do posicionamento comercial de cada um e da postura empresarial de cada um também, né? Acho que não tem química, né? Tem uma máxima, né, de startup. O que mata uma startup? São duas coisas. Quando acaba o dinheiro ou quando tem dinheiro demais. Né? É um pouco dessa... E esses pontos eles são interessantes porque se a gente olha bem pro mundo hoje, a empresa ela precisa dar lucro cada vez mais rápido, né? Sim. E dar lucro significa que ela precisa dar certo cada vez mais rápido porque não tem mais tanto tempo como tinha no passado, né? Se a gente olhar uma régua de tempo, os fundos de venture capital principalmente, eles tinham mais paciência para olhar assim, bom, vou botar dinheiro nessa empresa, vou esperar 10 anos
em algum momento nesse tempo ela vai achar um jeito de se tornar rentável. E hoje uma década virou né? Nossa Senhora. Uma década agora virou 2 anos. Então, em 2 anos, uma empresa que está esperando achar o seu lugar de dar dinheiro ainda, pode ter sido disruptada por outro negócio. Então, os ciclos estão menores, a pressão sobre o retorno desse investimento é muito maior, e aí ficou mais difícil. E o que o Kruer falou é um fato. Eu lembro do Kruer, de uma pesquisa, acho que até era da Fundação Dom Cabral, lá de 2016 ou 2017, eu nem sei se tem dados atualizados disso, que dizia o seguinte: as startups que têm dinheiro para sobreviver por 1 mês, elas têm 4 vezes mais chance de dar certo do que aquelas que têm dinheiro para sobreviver por 12 meses. É porque ela tem que se reinventar constantemente e ter um poder de gestão muito grande. A capacidade de entrega tem que ser alta, né? Porque ela tem um caixa mais enxuto, ela precisa... E tem que fazer acontecer, né? Se ele não gerar aquele resultado, a empresa acaba. Não tem como dar errado, né? Tem que dar certo, Quando né? você tem um caixa mais longo, você pode cair naquela tentação de dizer assim, não, esse mês não deu, mês que vem vai dar. Não, mês que vem vai dar. Então você acaba Por isso que perdendo, eu sou fã da frugalidade, tá? Quando o cara tá apertado, o cara se torna mais criativo. Quando tá muito solto, o cara talvez perca essa capacidade de se superar. Grosso modo, um ambiente muito favorável não te deixa muito preparado para as empreitadas, né? A gente pode dizer que aquele antigo jargão ou antigo ditado que tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos, né? A grosso modo, que é do nosso pai, do nosso avô para agora, para a mesa, né? Seria mais ou menos isso. Eu lembro também, assim, voltando nessa questão da onda das demissões, né? O Léo falou um negócio interessante assim, sobre a gestão, né? Sobre a governança das companhias, né? Ela precisa ser cada vez agora mais conscientes dos seus números, do que tem que fazer. Olhar para o caixa, olhar para o resultado, aumentar a margem, baixar custo. E é o que está todo mundo fazendo agora, né? Essa onda de demissões nada mais é do que, preciso segurar aqui porque eu não sei por quanto tempo eu tenho dinheiro, né? E aí entra também um outro fator, que tem muita gente que voltou agora não sei se dá para chamar já de pós-pandemia, né? Mas que nessa fase mais branda da pandemia, o cara não quer mais voltar para o escritório, quer achar outras maneiras de trabalhar. Então isso também gera uma onda de demissão quando a empresa coloca uma política que vai contra aquilo que as pessoas esperam, né? Eu sou totalmente a favor ao trabalho híbrido. Aí eu falo que, cara, o trabalho presencial, infelizmente, ele inviabiliza não digo nem a qualidade social, porque você se distancia socialmente com o trabalho remoto. Mas eu digo que o trabalho físico em si, ele inibe você até a sua vida particular. Então, cara, é uma loucura você ter uma cidade, vamos usar São Paulo aqui como pano de fundo, obviamente, 12 milhões de residentes e você ter na hora do rush 40%, 50% da cidade na rua indo pro escritório ou voltando pro escritório, né? De fato, eu acho que entra a situação da demissão em massa, mas tá autodemissão em massa também, né? Das pessoas começarem a ficarem mais seletivas. Espera aí, aqui eu vou poder ficar 4 dias da semana em casa com a minha família, trabalhar do meu home office. Aqui eu tenho que ficar 3 dias por semana no escritório. São 20 quilômetros de distância. Então você tem a demissão em massa por conta eventualmente de uma gestão não profissional, eventualmente de alguma ação ali meio tóxica falando da boa governança, mas também tem a questão geracional, né? Sim. Você pega a geração Z, geração alfa. Mas agora sabe o que eu vi? Eu vi muita gente dizendo dessa onda de demissões que aconteceu. Teve um post que me chamou muita atenção no LinkedIn que dizia assim... A gente não quer mais mimimi, a gente quer emprego. E a pessoa se referia a mimimi a tá gastando muito dinheiro mandando brinde para casa do cliente, tá gastando muito dinheiro fazendo gracinha, esse dinheiro que tá indo para isso podia estar vindo para garantir empregos. Exato. E o excesso de capital, em algum momento, ele permitia esse exagero, né? Ele permitia esse agradar o cliente quase que... conquistando o cliente por outros atributos que não só um bom serviço. Seduz ele, né? Não é pela eficiência do serviço, não é pelo price em si. Talvez era uma busca meio para parecer legal, parecer cool, né? Para parecer interessante, parecer moderno, parecer legal. Talvez dobrou dosar um pouco, né? Acho que brindar, né, uma carteira de clientes, brindar uma carteira de parceiros comerciais é legal. Agora, esse brinde tem que ser ponderado, né? Se você está fazendo
uma demissão de 15, 20, 25, 30% do seu corpo de trabalho, né, trabalhista, acho que os brindes ficam em segundo ou em terceiro plano, né? Não é o foco principal, isso é sem sombra de dúvida, né? Leonardo, deixa eu aproveitar. Eu tenho uma curiosidade, Leonardo, que a gente estava conversando sobre... Assim, você, Abraão Filho, fintech, ok? Sim. Então vocês estão nesse mercado financeiro no Brasil é enorme, muito avançado em várias coisas, teve uma grande concentração no passado, surgindo muitas operações, muito novos entrantes nesse mercado, tudo que é tipo, tamanho e tudo mais, mas começa sempre entendendo uma dor, um nicho, uma oportunidade. Como é que vocês viram o mercado? Para mim entender melhor, assim, eu adoro entender de onde é que surgiram as oportunidades, como é que elas se desenvolveram, para você trocar conosco aqui para estimular mais do empreendedorismo para todos nós. Rapaz, ali no nosso caso, que é fintech de câmbio, né? Ou lá fora vem o seu termo paytech, e aí o cross-border paytech, né? Ou seja, a gente é uma fintech, mas para fazer pagamentos e fluxo de capitais transfronteiriços, né? Digamos assim. Começou em 2011, né? Porque a nossa escola é de instituição financeira não bancária, é de um player tido como uma corretora de câmbio ou uma distribuidora com carteira de câmbio. E até hoje, esses players, eles oneram o cliente com mensalidade ou corretagem por operação. Então, o primeiro estalinho que a gente teve foi identificar, né, digamos assim, essa margem de ganho já não praticada, porque 2011 já era um pouco contemporâneo, né? Essa margem de ganho que já era meio tóxica para a época, né, 10 anos atrás. Então, a gente começou a agenciar a operação de câmbio para banco familiar, banco de middle market, e não cobrar corretagem de câmbio. Então, essa é a primeira oportunidade que a gente viu, né? Ou seja, encontrar um meio ali que o cliente estava sendo onerado, só que nos finais das contas, se o cliente está levando o volume financeiro para você não tem que cobrar consultoria nem cobrar corretagem, porque você já vai ganhar com o floating ali, com a movimentação dos recursos. Então, essa foi a primeira demanda assim, implícita que a gente encontrou, né, para trabalhar. Boa, legal. Você falou agora, para mim, estimula demais uma coisa que eu tenho meio como crença, né? O mundo que muda muito, tem muita gente que vê como muitas ameaças, mas ao mesmo tempo ele faz brotar oportunidade de tudo que é canto. E aí quando você fala isso, é meio centrar, essa coisa do centrar no cliente mesmo, né? Você é perceber, depois que conta, percebe. E me lembrou aquela frase acho que foi do Jeff Bezos da Amazon, mais ou menos ele disse: a sua margem é a minha oportunidade. É isso. Ou seja, quando o cara tem a taxinha, a coisinha e tal, o outro vê como e o outro vê, não, ali tem uma coisa que é tóxica. Você usou uma palavra, né? É tóxica. Na perspectiva do cliente é tóxico. Eventualmente o cliente se acostuma com aquilo, porque sempre foi assim. Sim, exatamente. Então o cara acha que sempre foi assim, aí vem um outro entrante e diz: cara, mas não precisa ser assim. Aí o cara se dá conta. Um perpetuar o custo? Não, né? Vamos disrupturar o custo, né? Vamos achar outras maneiras, né? Cara, isso daí da corretagem, né, tinha e existe até hoje, e um outro fenômeno. A corretora ou a distribuidora intermediou o cliente com um banco de varejo ou corp, seja lá qual for a segmentação. O banco cobra uma tarifa de SWIFT, que é a cooperativa que fica lá na Bélgica, né, Bruxelas, e cobra uma tarifa de contrato de câmbio, eventualmente. Então, o cliente paga a corretagem para a corretora, paga a tarifa de MT, da Message Transfer do SWIFT, e paga a tarifa de contrato para o banco. Pô, começa a vir aquele efeito em cascata, o famoso custo Brasil que o pessoal fala, né? Então você vai encontrando esses gaps, essas linhas de receita que dá para você ir cortando e vai lapidando, né? E chega lá, né? Trabalhando bastante, mas chega lá, né? A grande custo. Legal. Cara, pegando esse ponto aqui para explorar um pouco mais da tua experiência como empreendedor aí. Os caras lá fora hoje, as pessoas, os talentos, né? As pessoas que trabalham nas empresas, elas estão buscando cada vez mais negócios que tenham propósito, que estejam alinhados com um novo conceito, um novo jeito de fazer as coisas, que estão muito mais alinhados com essa coisa da sustentabilidade, de trabalhar por um propósito. Como é que lá vocês trabalham isso para atrair esses melhores talentos? Como é que é esse processo de atrair gente para uma fintech que tem um propósito, de que você falou, de cortar um pouco de custo no meio do caminho, diminuir esse custo? Como é que vocês fazem esse processo? Cara, assim, a gente trabalha pluralidade lá, e uma pluralidade bem multifacetada, digamos assim, né? Então a gente não tem diversidade só por conta ali sexual, por conta étnica, regional, etária, que de fato a gente trabalha isso forte na empresa. A nossa pluralidade ali também é profissional. Então, a gente tem profissionais que vieram de bancos múltiplos, a gente tem profissionais que vieram de fintechs puras de câmbio, a gente tem profissionais que vieram das fintechs que já fazem o movimento de rebunding, né? Que tinham as carteiras segregadas e foram montando e verticalizando a operação. Tem profissional de corretora, tem profissional de distribuidora.
Então, quando você começa a pegar essa galera, né, com experiências diferentes, que vieram de casas com formatações que, apesar do mesmo mercado, são casas que têm uma modelagem bem peculiar, e bota tudo isso junto num caldeirão, digamos assim, cara, a economia criativa rola solta. E no nosso caso, que a faixa etária da empresa ali é da geração mais ou menos da minha, da Y para Z, 28, 35 anos, 27, algo do tipo, já vem meio que no sangue da galera algumas práticas bem condizentes aqui com o século XXI, né? Então, falando de governança, por exemplo, cara, tem uma série de mercados que a gente não atende, né, no mercado, que a gente entende que para trazer esse tipo de cliente, esse tipo de plataforma que está no mercado ali, eventualmente explícito, e a gente não sabe se tem ali menores na plataforma fazendo vídeo, para isso a gente não fecha câmbio, né? Mas aí tem uma plataforma em tal país, em tal estado, que não vende só medicamento com finalidade, cannabis com finalidade medicinal, também vende para outra finalidade, entretenimento. Então a galera hoje, assim, essa galera mais nova já tem isso muito na veia. Apesar do compliance tradicional, né, do banco, do estar em acordo com as boas práticas do mercado, os mercados que a gente atende são mercados com um olhar bem específico. Pô, agora você me provocou uma coisa legal aqui. Você está dizendo a diversidade meio multifacetada. Exato. Certo? Eu acho isso legal, porque... Uma miscelânea, né? E a diversidade, sei lá, o preconceito ele se apresenta de formas dos mais variados. Sim, mais variados, assim, né? Então, dos mais variados. Mas você falou assim, uma camada de governança. Falou assim, cara, existe o seguinte... Atender às leis e o compliance. Não vamos discutir isso, certo? Então, virou básico. Isso aí é. Eu disse assim, nós temos que criar uma camada adicional a isso, de maior responsabilidade. É isso que tá... o impacto social na operação, né? Então a gente fala assim, o que se espera no mínimo, o básico é que você esteja condizente com os valores aí sociais. Poxa, mas quais valores são esses? Qual que é a cultura de trabalho da empresa, né? Perfeito. E Leonardo, isso se manifesta como assim? Definindo um propósito verdadeiro, definindo práticas, desenvolvendo uma cultura interna de responsabilidade de cada um, porque tem um monte de situações que o cara não tem nem como criar procedimentos e processos e controles. Tem que estar lá na alma das pessoas, tem que estar no coração. Isso faz parte da boa governança hoje? Cara, faz porque a gente fala aí de transparência e integração. Acho que isso é a coisa mais legal quando a gente fala de uma operação horizontalizada, né? Não verticalizada. Então, se as áreas, departamentos e áreas interagem bem, estão bem integrados, é mais fácil você fazer essa química acontecer, né? Quando você tem a coisa muito verticalizada, muito departamentarizada, às vezes fica um pouco mais complicado de você ter essa proximidade de ideias e de valores, né? Então a gente integra bem a galera interage bem e os valores acabam ficando como um bem comum ali no ecossistema, no ambiente, né? Tem uma regra que eu não sei qual é, que é justamente quando ela fica muito hierarquizada, ou como é que é? Algumas verdades não sobem, né? Não conta pro general o que tá acontecendo lá, porque ele vai ficar bravo. E algumas ficam só lá em cima também, né? Então tem um problema de transparência. Só, né? Exato. E onde falta transparência, falta confiança. Onde falta confiança, acontece um monte de coisa. Tem outras coisas isso da diversidade. Da escola que eu vim, né, eu comecei cedo no mercado de câmbio, com 19 anos mais ou menos, era muito praticado ainda, e algumas casas o nepotismo, né? Então o que eu quero dizer com isso? Cara, não é legal para um ambiente de trabalho você trazer um parente seu, você trazer um amigo próximo seu, depreciando ou não dando valor para alguém que já está na empresa 3, 4, 5, 6, 7 anos e está almejando um cargo de liderança. Meritocracia, né? Está almejando um patamar maior, e de repente vem alguém de fora com um certo vínculo com você e com um salário maior, né? Então, são coisas de boa governança também, mas que eu vejo que hoje isso é mais clean, é mais aplicado, né? Já não é tão latente assim nas empresas. São coisas que você vai adicionando e aí o ambiente fica bem legal, o pessoal para frente, né? Cara, agora vamos falar um pouquinho, entrar mais nesse ponto aqui, vamos se aprofundar um pouquinho mais na coisa do câmbio aqui, que é o cerne do negócio da Abrão Filho aqui. É comum para as startups e tá nessa fase que a gente está agora, todo mundo fica falando que acabou o dinheiro dos venture capital. O dinheiro não acabou, o dinheiro existe. O que está acontecendo nessa fase é que os fundos estão ficando mais seletivos. Então tem muito dinheiro ainda, mas esse dinheiro ele vai para os melhores ativos, talvez não tenham tantos bons ativos quanto você imaginava, mas quem é um bom negócio acaba recebendo esse dinheiro. Muitos dos fundos, talvez a maioria dos fundos de venture capital que investem no Brasil são fundos estrangeiros. E é um desafio cambial
ou tem muita oportunidade nesse processo de trazer o dinheiro para cá, receber o dinheiro de fora. Sim, é um corredor intenso, muito intenso. E a gente pensa também que sempre as melhores startups, as melhores empresas, elas têm que pensar global desde o início, né? E pensar global implica em ou vender lá fora, ou ter cliente lá fora, ou mandar dinheiro para fora. Como é que é? Quanto que alguém que está nos escutando agora tem que se preocupar com essa história? Pô, sou um empreendedor, quer começar um negócio, pensa em vender lá fora. Quanto é que tem que se preocupar já, ou quanto de oportunidade tem nessa relação cambial, pô, dinheiro para cá, dinheiro para lá? Cara, assim, se a pessoa já tem ali, né, no ímpeto, na sementinha da empresa, ser investida, ser aportada, eu acho que desde a origem, desde o nascimento. Então, eventualmente, você esperar a partir do seu 4º, 5º, 6º ano para você ter um trabalho ali de boa organização societária, fiscal, contábil, para aí sim atender a diligência de algum fundo, de algum family office que seja, você vai estar postergando uma realidade que tem que ocorrer na prática, né? Então, para mim, você colocou bem a questão do globalismo, né? A empresa já nascer com uma atenção global a todos os mercados, e a responsabilidade fiscal é uma delas, né? Societariamente, como você está enquadrado societária, você é optante pelo Simples, você pode receber um aporte de capital, né? Então, todas essas questões, acho que desde o início tem que ser observadas, né? Essa visão meio global, você nota o empreendedor brasileiro aqui, as pessoas, ele mais atento a desenhar negócios que possam ter não vou dizer não necessariamente uma escala global, mas eu entender que o mundo está talvez mais flat mesmo, para copiar o Friedman lá. O mundo está mais... A gente chega mais fácil em outros lugares lugares chegam mais fáceis aqui. Também. Você nota uma consciência no novo empreendedor brasileiro, ou nos empresários de maneira geral, mais atentos a isso, ou por causa do mundo mais digital também? Ou ainda você acha que nós ainda precisamos empurrar mais esse barbante? Eu não consigo pesar assim o grau de atenção, né? O grau de antenamento. Mas eu acho que a gente está ligado, sim. A gente está falando de fintech de câmbio, mas diante dos players hoje que são referência no mercado de fintech de crédito, que é normatizado pelo Bacen, né? A Sociedade de Crédito Direto, Sociedade de Crédito Específico. Eu me recordo de ter visto fintech de crédito ou de Luxemburgo ou de Liechtenstein atuando aqui. Assim como você tem muita fintech também ali de câmbio vindo da Islândia, se eu não me engano, vem da Estônia e da Islândia. Então, os caras têm uma população pequena, um espaço geográfico mais reduzido, os caras investem em tecnologia e inovação, né? Eles vão para onde? Onde tem muita centralização. E eu acho que a gente está atento a esses movimentos, né? Pelo menos eu gosto de acreditar que estejamos. Agora, na prática, é capitalismo selvagem, né? É a concorrência batendo na porta e estando do outro lado do mundo. Né? A realidade é essa, né? Eu acho que é bem, bem interessante isso, porque tem coisas que o empreendedor ele precisa fazer, mas ele posterga, né? E pensar global é uma delas, total. Se preparar fiscalmente, tributariamente, juridicamente para esses próximos passos é uma delas. E não são coisas caras, Júnior, porque... É mais barato fazer antes do que corrigir depois. Né? Porque se você tem lá um fundador, pode ser um familiar seu que fundou com você, 2, 3 funcionários, é óbvio que a tua contabilidade e é óbvio que o seu jurídico vai ser do seu tamanho. Então você não vai ter uma grande estrutura para modelar. A coisa caminha junto com você, né? Junto com o patamar que você se encontra, né? Então, desde o comecinho, trabalhando ali com responsabilidade fiscal, de maneira sustentável, viabilidade econômica. O ciclo tem que fechar, tem que dar lucro à operação, né? Senão, faz sentido. E essa coisa, né, Cro, de mandar dinheiro para fora, essa inteligência tributária, fiscal, seja lá qual o nome disso, essa engenharia financeira. Essa loucura tributária, né? E a Startse que tem operação nos Estados Unidos, Portugal, China, Israel, indo para a Estônia... É uma confusão danada fazer essa transição de dinheiro para lá. E a gente sabe o quanto custa mandar dinheiro para fora, o quanto custa receber dinheiro de fora. Então, além de tudo, nessa fase onde as empresas têm que dar lucro, isso aí é um bom acelerador de lucro ou de diminuição de custo. Né? Tem um ônus tributário, né? A observância acaba ficando cara. Aí você tem os tratados para evitar a bitributação, alguns são bilaterais, outros são multilaterais, a depender do país que você está pagando e o propósito do pagamento, tem retenção de IR na fonte, não tem de IR na fonte. No nosso caso lá a gente tem uma inteligência bem assertiva, né? Então os operadores estão informatizados com o administrativo da empresa. Os operadores de câmbio da Abrão têm um dashboard, né, um painel que eles tocam a vida cambial dos clientes deles, e eles estão apeisados com nossa informatização administrativa. Então ali a operação está correndo comercialmente pelo operador, mas seguindo a diretriz técnica legal do administrativo, né? A gente está aqui na Startse, né?
Tem lugares na Insights que está pintado na parede Go Global or Go Home. Desde o início, assim, nós precisamos ter essa mentalidade global porque não é porque a gente acha legal, porque o mundo se desenha assim, certo? Outra, nós estamos falando aqui de organizações infinitas, que é uma provocação a todos nós. Infinito talvez seja uma utopia, mas como é que a gente alonga esse pensamento? E você falou uma coisa muito legal. Se você já tem uma estratégia, algumas possibilidades estratégicas no futuro, uma saída, uma nova rodada grande, você não pode procrastinar. Você já começa a desenhar esses modelos agora para um futuro que, sei lá, que você já deseja, né? Então, E aí tem uma coisa que parece contraintuitivo, mas eu tenho acreditado cada vez mais. Quanto mais rápido você vai, mais longe você tem que olhar. E eu acho... sabe, você tá a 100 por hora aqui. Tem que olhar o horizonte, você quer se bater a 100 e pouco, a 200... Você tá vendo o buraco ali, ó. Sim. Dá tempo de desviar ou segura firme? É uma mentalidade de levantar o farol aqui para olhar o horizonte, para trazer a valor presente a ação, né? Para trazer para agora, qual é a ação coerente agora para aquele futuro lá na frente. É mais responsabilidade, né? Quanto mais rápido você tá indo, você tem que ter uma visão mais não só a longo prazo, acho que um horizonte mais amplo, né? Você tem que ter uma visão mais longínqua. Porque de fato enxergar daqui 3 anos com a operação do tamanho que eu tô, o que pode estar acontecendo, o que pode estar surgindo aqui. Fazer uma inteligência de mercado, qual que seria uma análise concorrencial, né? Se eu trouxer a tempo presente. Mas isso que o Cruel falou ali do Go Global. Esse negócio também é uma preocupação, isso não é trivial, né? Primeiro, levar uma empresa lá para fora não é trivial. Conseguir fazer um negócio relevante no Brasil, desafio pra caramba, conseguir levar isso para fora, 3 vezes desafio. E ainda tem o desafio de estar no Brasil, né? Que significa que a nossa moeda ela é mais fraca, a oscilação cambial acontece o tempo todo. A gente vai de um dólar, sei lá, de 4 e pouco a 6 numa maluquice danada. Então, como é que a gente consegue também, quem vai para fora, quem vai empreender lá fora, levar o negócio para lá, se proteger disso? Tem caminhos também pra gente criar condições para não sofrer nessa flutuação? Porque imagina... 5, 6% num dia de alta, de queda. É uma volatilidade muito agressiva, né? Se você tem despesa em dólar e receita em real, tem que se proteger muito bem, né? Sim. Como é que a gente consegue... A Abrão Filho ajuda nesse processo desse planejamento de proteção de flutuação cambial? Isso que eu falo, por mais que você goste de fintecar, nem tudo dá para automatizar, né? Porque aí são operações mais estruturadas, é um negócio consultório mesmo. Então você pega câmbios prontos com liquidação futura, então se tem um compromisso a honrar daqui 30, 60, 90 dias, você já trava a cambial hoje no tempo presente e desembolsa parcial, faz um caixa parcial. Então você continua capitalizado, desembolsa 20% dos reais correlativos ao câmbio e já garantiu a cambial do momento. Tem umas questões tipo de hedge natural, então a gente abre conta offshore, conta internacional para o cliente faz uma disponibilidade para a conta ali, abastece a conta, então ele está blindado também contra a variação cambial. Para quem também acaba tendo um viés um pouco mais especulativo, mas aí o derivativo cambial, né, uma NDF, uma Non-Deliverable Forward, que aí você faz um contrato com liquidação futura, né, é um contrato a termo, não é um contrato pronto, tem ajuste no contrato no futuro, que pode te beneficiar ou te penalizar. Mas, a grosso modo, tem vários mecanismos e instrumentos que podem ser utilizados. A gente trabalha com todos. Esse desenho, essa engenharia cambial é feita lá dentro. Eu acho legal você falar isso, porque às vezes a gente desenha estratégias. Eu acho que todos esses mecanismos estariam a serviço de uma estratégia. Mas, ao mesmo tempo, quando você não entende os mecanismos, você não entende potenciais estratégias. Eu acho que Lógico, exatamente. É aí porque a gente gosta muito aqui de se desafiar Estamos sempre aprendendo. Todos nós estamos sempre aprendendo. Com certeza. E quando você aumenta o repertório, você vê novas possibilidades. Sim. Quando você entende novas possibilidades, você sabe aplicar melhor os mecanismos. E a gente precisa sempre de ajuda. Você mencionou agora, nós falando do empreendedor brasileiro, do startupeiro brasileiro, da visão global. Você falou desses outros nichos no mundo, Islândia, Estônia, sei lá, a gente falou Portugal. Você viu, por acaso, a gente citou pequenos países no mundo, sim, que como eles tinham desvantagens, vamos dizer assim, geográfica, né? Populacional, eles tiveram que hackear, reinventar, eventualmente ousar. Sim. Eles fizeram isso. Não à toa, você vê, Portugal, país pequeno, Estônia, ambos já têm essas políticas novas de visto de startupeiro, né? E assim, venha empreender aqui.
É o Evisa, né? Algo do tipo, né? Isso. Se eu não me engano, o primeiro foi estoniano, ou foi finlandês, né? Se eu não me engano, esse de Evisa, né? O Estônia foi o primeiro, né? O Estônia é bastante avançado, porque eles têm você pode virar um ex-cidadão, né? Que seria incorporar uma empresa lá sem ir lá até. E a outra seria um visto mesmo de moradia lá. Portugal tá fazendo isso para tentar atrair talentos, né? A população envelhecendo. Como é que você vê? A competição global, ela não se dá apenas de uma empresa comercial com a outra, mas de governos, regiões, tentando... Até o soft power mesmo, né? Porque você pegar, cara, né? Vamos falar de atração de talento, aí você colocou bem. Porque é que a Califórnia tá cheio de indiano gênio, de sul-africano gênio, de brasileiro gênio. Puta, eu tenho garantia da propriedade, eu tenho financiamento competitivo para os meus estudos, eu consigo adquirir uma propriedade, um bem móvel, um carro, aí em 15, 20 anos, pagando $200 por mês. Então você tem que ter os seus, digamos assim, os seus ingredientes do soft power para atrair os gêniozinhos, né? Para atrair a galera. A gente tem que ver o Brasil, como que o Brasil tá colocado aí nesse ambiente macro de soft power para ser atrativo, né? Para os gêniozinhos estrangeiros e para não deixar os brasileiros irem embora, né? Fala, puta, cara, legal, você vai se internacionalizar? Se internacionalize. Mas continue empreendendo aqui, continue investindo aqui, né? Senão o cara vai embora, vai pra Califórnia, vai pra Israel, né? Boa, tá triste, né? Tá aí uma primeira dica aqui do quais são os soft powers da sua organização, né? Faz uma listinha lá pra ver se você tá tendo esses diferenciais como organização, pra gente bacana vir fazer parte, não é? Essa é uma boa, bela, né? Bela. Vou até anotar aqui, porque esse negócio vai ter uma lista. Bom, Léo, a gente tá falando, o nosso podcast chama Organizações Infinitas, né? Como é que a Abrão Filho enxerga essa construção de uma organização infinita, dessa reinvenção constante? Você já contou que vocês começaram lá em 2011? 11. Julho de 11, quase 12. 11, vindo de um mercado mais tradicional. Como é que vocês têm olhado essa jornada de transformações? O que vocês enxergam daqui para frente? Rapaz, essa é fácil de responder, né? Não, eu acho que, falando, né, do nosso especificamente, do cross-border payment, do mass payout, do câmbio como um todo, eu vejo que o service as a service, né, então o bank as a service, o forex as a service são realidades, ou seja, você está ali explorando o público cativo de algum magazine virtual, de algum e-commerce, de algum marketplace, tá por trás com a sua tecnologia e a empresa tá lá com a garantia de marca dela, né? Garantindo ali o clientela dela. A gente não pode deixar de falar do criptodinheiro, ou do dinheiro digital, né? A gente fala do não fiduciário, que a grosso modo é isso. Uma moeda digital é uma moeda não fiduciária, né? Não se tem definido se ela é um ativo financeiro ou se ela é um instrumento monetário. Mas isso também, com certeza, impacta as trocas cambiais normais que a gente tá habituado, né? Ou seja, de real para dólar, ou de uma corretora com wallet X no Brasil para outra corretora com wallet Y no exterior, de um cripto para o outro. Então também é um câmbio, é uma troca, mas foge totalmente do que a gente tem aqui, né? Na verdade, não só aqui, no mundo como um todo. Acho que, se eu não me engano, só o Japão que já regulou corretora de criptoativo com capital social mínimo. Então eu vejo que você tem que estar atento aí com a descentralização, né, que a questão do blockchain, tem que estar ativo com o dinheiro não fiduciário e outras formas que isso pode se desdobrar. E o SaaS também acho que é uma realidade em todos os mercados, né? Então tá bem atento a isso daí. Acho que para os próximos 4, 5 anos esses daí vão... Mas já que você puxou esse barbante lá, vamos lá comigo. Esse aí é grande, né? Vamos lá. Você mencionou as criptos, os fungíveis e tal. E aí a gente começou a falar deles ainda, né? E aí começou a vir o papo dos tokens não fungíveis e NFTs. E como é que você tem monitorado, assim, entendido esse mercado? Que dica ou recomendação dá para dar? Sei lá, você dá para você mesmo, vamos dizer assim, nesse mundo, observando e aprendendo isso? Cara, eu dou para mim mesmo porque eu mesmo já fui investidor dessa brincadeira aí já, né? E às vezes entrei na hora certa e saí na hora errada. Eu fui mais especulador do que investidor, com plena certeza. Mas eu falo assim, toda grande oportunidade tem um grande risco. Talvez essa seja a porta de entrada. Falando das pessoas que pensam em ingressar nesse mercado, meu único conselho é assim, cara, ingresse com uma tranche pequena do que você tem, algo que não vá te desguarnecer financeiramente, né? Algo que de repente só venha a somar e se lesar, lese muito pouco que não você... causa um dano. Nem vai sentir. Então acho que isso
Acho que isso é o princípio básico. Agora, dessa nova economia aí, né, que pode surgir, a economia digital decorrente dos tokens fungíveis, não fungíveis, dos que têm protocolos próprios, né, com Bitcoin, Litecoin, né, o Ethereum, os contratos inteligentes, eu creio que isso vai ter vida longa, só eventualmente não com o mesmo grau de velocidade que as pessoas esperavam. Né, de fato, o mercado de criptoativos era maior do que o PIB brasileiro. Né, pô, mas tem produção real, na economia real, que justifique esse tamanho de mercado? Cara, se não tem, ele é irreal, né? A realidade é essa, né? Porque nós vivemos num plano terreno, nós somos terráqueos, né? A gente precisa estar o dia inteiro com o celular na frente da cara, com o mobile olhando ali, a gente vive a vida real, né? Então acho que vai existir, com certeza, quando os governos começarem a normatizar as corretoras, aqui no Brasil chamadas exchanges, normatizar dealers singulares, o mercado aos poucos vai se fortalecendo, com plena certeza, mas muito longe daquele ideal de milionário ou bilionário em uma semana, né? Isso, perfeito. Pra mim isso não tá... E que seduz, obviamente, também, né? Lógico. Você falou uma coisa, me lembrou aquela frase, a gente tende a como é que é? A superestimar o que acontece num ano e subestimar o que acontece em 10. É um pouco do que você falou assim, ó, a gente fica muito afã da mudança. Talvez um dos fundamentos que eu talvez acredite no mundo movendo para frente, num ciclo normal, é essa consciência de rede distribuída. Eu vejo blockchain, assim, quem entende da internet, entendeu dos TCP/IP, como a coisa se distribuiu. Desde a Alphanet, né? A internet fechada. Né? Talvez se eu olhar para frente, eu não sei com que sabor de blockchain ou de blockchains ou o que foi, eu vejo uma tendência. A grande dificuldade de toda inovação é o timing, né? O blockchain, eu acho, cara, fenomenal. Porque eu sou assim, óbvio, dependendo do mercado, mas meio que contra como todo e qualquer mercado cartorial. Então, você precisar de um cartório para registrar algo, para formalizar firma, para notarizar, para consularizar. Você fala, né, a gente está no século XXI. Então, essa certificação em blocos de instrumentos comerciais, a depender da negociação, eu acho fenomenal. A depender do mercado, eu já não consigo ver com bons olhos. É uma operação cambial que pode ter evasão de divisas, pode ter evasão fiscal, pode ter dinheiro de narcotráfico, pode ter dinheiro de tráfico de incapazes. Vamos validar o contrato de câmbio em blocos. De quem é o dinheiro, para onde foi, né? Agora, outras coisas, falando de burocracia, eu acho que o blockchain é fenomenal. Então... Eventualmente, como toda tecnologia, ela tem um... Sim. Eu tento a defender muito que tecnologia não faz mal. Quem faz mal são as pessoas más. Que faz uso dela pro mal, pro bem, né? É isso aí. Eu acho que essa é a... Mas eu entendendo como tecnologia para frente, e você citou mesmo um exemplo, né? Pô, uma coisa é cair no mercado, numa indústria, num setor que já tem aí exploração, algum tipo de exploração que não é legal. Mas assim, logicamente eu imagino que a descentralização, a criação de redes, a redução de custos de transação que tem, ser mais inclusivo nesse aspecto, tende a ser uma coisa positiva. Sim, e assim, você pega a oportunidade para o Brasil falar de investimento, né? Cara, quando teve a situação da China e da Turquia, que foi uma autocracia que simplesmente falou não pode se possuir nem se negociar criptoativo. Puta, aí você tem fazendas ali, né, de mineração de cripto, acho que no estado do Wyoming, né? Usando energia solar, inclusive. Caralho, mas por que o Brasil não faz isso, né, velho? Por que a gente deixa para os Estados Unidos fazer, né? A Turquia cortou, a China cortou e a gente não vai, né? Então, assim, cara, é mais oportunidade, é mais negócio, é mais fluxo de dinheiro. É mais câmbio, né? A gente fecha muito câmbio lá na empresa para pessoas singulares e para empresas que usam o próprio patrimônio para se posicionar em cripto no exterior. A gente não atende exchange, questão de compliance nossa e dos dois bancos que nós trabalhamos. Mas só das pessoas físicas e jurídicas, né, que usam o próprio patrimônio para tradear lá fora, nossa, isso já é um volume bem considerável, né? Então é mais fluxo de dinheiro, né? Você tinha comentado aqui, eu acho que esse é um ponto super, super interessante e relevante, é o que o Léo tinha comentado no início, sobre uma nova profissão também que surge quando se fala de câmbio, né? Eu lembro que os agentes autônomos de investimento ficaram muito famosos ali com a XP, né? Já existia essa profissão. Sim. E eles criaram. E agora tem o agente autônomo de câmbio. CES. Explica aí o que é isso, como é que é essa nova profissão e como é que a Abrão Filho precisa desses caras. Inclusive a gente precisa fazer um pleito, o Bacen tem ali, né, o Sandbox,
para você propor ali que já fechou a janela. A gente precisa fazer um pleito lá para normatizar essa galera. Cara, assim, a gente veio de corretora e lá em 2011 eu tive um buscador e processador de câmbio manual, papel moeda e cartão pré-pago, chamava Cambiar. E eu tinha muita corretora lá com capilaridade, com casa de câmbio de rua. E eu visitei, cara, eu acho que todas as corretoras do Brasil e muitos bancos de middle também. E eu vi os operadores autônomos, né? Que é o caso do meu pai até hoje. Meu pai até hoje é um operador de câmbio autônomo. Quer dizer, não há um KNAI para ele, né? Não há uma classificação nacional de entidade empresarial para ele. Não há um regimento tributário para ele. Tampouco há uma casa que comercialmente, publicitariamente, tecnicamente atenda o operador, né? Então o que nós fizemos foi, a grosso modo, pegar esses 3 ingredientes e montar a equaçãozinha. Falar, cara, nós temos aqui a estrutura jurídica para regular a sua associação Abrão Filho. Os agentes autônomos de câmbio são nossos associados, né? A gente trabalha muito com partnership, que é a questão de ownership, partnership, que tá na onda, eu acho que isso é fenomenal. E além de você ser nosso associado, tem um trabalho de vesting também, ou seja, além da receita que ele faz jus da carteira dele, tem um plano de vesting, que ele tem uma participação na empresa. A gente garante toda a estrutura tributária, técnica legal e financeira. Então, assim, ele não tem que falar com o contador, ele não tem que falar com o jurídico, ele fala com a parte administrativa financeira da Abrão. Os bancos de middle no Brasil ainda não têm um grau de maturidade para ter os produtos bem definidos, com custo bem competitivo, com a demanda documental bem enxuta. Então, a gente produta, informatiza e coloca numa plataforma para eles. E eles trabalham. Então a gente foi criando as ferramentas necessárias para que eles pudessem performar no âmbito administrativo, falando aí contábil e financeiro, e no âmbito operacional também, o processamento das operações cambiais. Então a gente criou uma figura comercial para ele. Falta agora o Banco Central. Então, mas quais são as competências legais assim, de um profissional para isso hoje? Assim, o que você acha que é um talento, uma coisa que pode desenvolver, que encaixa bem e que tem uma chance de desempenhar bem nisso? Cara, nossa balança de pagamentos é enorme, né? Ainda bem, a gente voltou para oitava posição do PIB mundial. Então eu falo que tudo no Brasil tem câmbio. Então, partes e peças para laptop, muita coisa com valor agregado de tecnologia, fluxo de capitais. Então, assim, a gente tem lá o operador de câmbio que era advogado, que inclusive é nosso diretor de capitais estrangeiros. A gente tem o operador de câmbio que é militante até hoje da causa canábica. A gente tem operadora de câmbio que era envolvida no mercado de agenciamento de carga, né, lá em Santa Catarina. Então, sempre que houver um ponto de convergência, que a gente pode falar, cara, você tem uma cadeia aí de relacionamento, seja de parceiros comerciais ou de clientes finais que possa fechar câmbio, essa pessoa pode ser treinada por nós, seguir nossos manuais, nossos produtos, usar nossa ferramenta, porque nós somos o correspondente bancário e cambial. Então, eu sigo a legislação junto ao banco, né? Então, ele plugado em nós, seguindo a organização, com total mobilidade e flexibilidade, ele pode operar a carteira dele. Muito legal! Muito legal conhecer um pouco mais sobre esse mercado, conhecer um pouco das fintechs, conhecer um pouco mais da Abrão Filho, conhecer um pouco mais desse mercado de câmbio, né? Essa transação louca, esse corredor, como você disse, né? Agitado. Que vai e volta o tempo inteiro. E falar um pouquinho mais sobre essa busca das empresas aí pelos melhores talentos, nessa governança, necessidade de estar conectado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Muito bacana. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Abrão Filho, quiser se aprofundar aí na história do Léo, fazer contatos, tem um link aqui na descrição deste vídeo. E a gente se encontra, Cristiano Cruel, mais uma vez na próxima quarta-feira, às 17 horas. Muito obrigado, Léo, pela participação. Obrigado, vocês, foi um prazer. Valeu, Léo. Anotei aqui, entender mais dessa profissão do agente câmbio e também do soft powers. Eu tive várias ideias de soft powers aqui. Vamos aqui tomar um vinho, depois a gente discute mais calma. Muito bom, pessoal. Valeu, então. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Valeu. Eu estou para falar sobre o Master Program, o nosso programa de longa duração para empresários, donos de empresas, CEOs, líderes de grandes corporações, né, que buscam a perpetuidade dos seus negócios, que buscam levar o seu negócio para o próximo nível, fazer com que o sucesso do futuro venha de bases diferentes daquele do passado, porque o mundo de hoje mudou, as coisas mudaram e é preciso aperfeiçoar a nossa gestão, a maneira como a gente olha o negócio, como a gente avalia os nossos modelos de negócio, como a gente avalia as pessoas que estão conosco, ou seja,
é um programa focado em te ajudar a chegar no próximo nível e avançar com base na teoria das organizações infinitas. Ao longo dessa jornada do Master, que eu te convido a conhecer, a gente vai passar pelos 20 códigos das organizações infinitas e vai fazer repensar tudo o que você faz hoje e principalmente como você reconfigura o seu negócio para esse mundo que não para de mudar. Então, se você tem interesse em conhecer mais do programa, a gente tem aqui uma equipe pronta para te apresentar mais, conduzir, fazer uma live com você para te passar passo a passo do programa, onde é um programa onde a gente tem encontros presenciais, encontros online, imersão internacional, encontros entre executivos, discussão em grupo, networking, tem um monte de coisa bacana para realmente ser um programa de transformação. Então é isso, você acabou de conhecer um pouquinho mais sobre o Master Program, o nosso programa de altíssimo nível para empresários que conseguem gerar muito resultado e que estão focados na perpetuidade dos seus negócios. É só clicar aqui nesse link para que a gente conheça um pouco mais. Vai ser um prazer e uma honra enorme dividir essa jornada contigo. E a gente tem certeza absoluta que isso vai transformar o seu negócio e vai causar muito impacto. Espero te ver por lá.